Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, o presidente Augusto Melo trouxe informações do Corinthians. Trouxe informações de quem vai assumir o Corinthians no domingo diante da Portuguesa, pessoal. Pessoal, fique até o final do vídeo porque também tem contratações no Timão. Fica até o final do vídeo e não esquece, ó. Alô fiel, é com você agora. Fortalece aí com o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou contar com a sua ajuda, hein? Dá essa moral aí, porque, pessoal, a coisa tá feia no Corinthians, mas eu tenho fé. Eu acredito que esse ano ainda será o ano do Corinthians. E você? Comente aí, fortalece com like e comenta. Quero ver a sua opinião. Vamos pro vídeo. Mas se não pagar o 1,40 milhão, o Antônio Oliveira não vai pro Corinthians, não vai liberar. Mas ele já tá dando treino. Olha a situação. Já tá dando treino. Mas calma, o Mateuzinho treinou também. Que isso? Você fala umas coisas, agora, tá tirando isso do futebol, não. É sem propósito, não é? É sem propósito. Não é. Eu falei, treinava, trazia o Bernardo, então deixa tá eu treinar lá. Mateuzinho treina, volta pro Flamengo, tá bom. O Lucas Veríssimo treina, aí vai embora, tá bom. Aí vem o Antônio Oliveira, dá treino, não pagou a multa, tá bom, tá tudo certo. Não, mas tá zona. Se o Corinthians não acertar a multa do Mano, o Antônio Oliveira não vai trabalhar. Não tem nem isso, exatamente. O Thiago deu entrevista ontem e já foi demitido. Kozlovski. Quer dizer, nem o auxiliar tem pra comandar. Ele fala assim, não, nós Zé, vamos segurar quando eu vi esse esse negócio, eu falei, cara, o que tá acontecendo, cara? Porque não é possível. São coisas assim cara, absurdas. não é possível. Eu vi esse negócio e falei, gente, não, é sério. Quer dizer, Depois esperou o quê? O Danilo voltar? O Danilo voltou de férias, voltou. é isso? Voltou agora. Então tá voltando de férias. Então esperou o Danilo voltar de férias, falou, Kozlovski, segura aí o jogo contra o Santos. Né? Só um clássico, o Corinthians tá bem, tá sossegado, então segura aí. Aí vamos esperar o Danilo voltar de férias. Aí o Danilo volta, aí eles mandam o Kozlovski embora, porque é o seguinte, né? Ele fazia parte da comissão do Mano, então natural que vocês... Mas dá uma segurada, ajuda a gente. Pelo que eu lembro, o Kozlovski foi contratado para a comissão permanente. Isso. Mas já foi, já era. Independente do Mano. Na diretoria virada anterior, do né? Essa aqui... Não. Quem pediu foi o Mano. Foi o Para Mano. fazer parte Foi o Mano? de uma comissão permanente, fixa. Vamos. Não comissão exclusiva do Mano. E a alegação é... E o porque Antônio tá vindo com mais 4 auxiliares. Dispensaram o Thiago sob a alegação de o Corinthians vai jogar de uma maneira diferente do que é a concepção de futebol do Thiago. Mas ele é membro da comissão técnica fixa. Permanente. Vamos fazer o seguinte, o Augusto Melo vai falar. Então A Lili agora conseguiu conversar com ele com exclusividade. Isso é importante. Exclusividade. E aí, vamos ver o que ele vai falar desse negócio todo. Voto Vamos ver se ele vai esclarecer ou vai Voto bagunçar exclusivo, mais o coreto. que dá Vamos trabalho. lá, vai. Oh, meu Deus. E como é que tá o Antônio aí? O primeiro treino foi tranquilo? Um ambiente muito bom, um coletivo maravilhoso, tá todo mundo feliz. Se Deus quiser, a gente sai disso rápido. Os torcedores receberam bem ele? Muito bem, pessoa muito simpática, muito capacitado também, vai dar tudo certo. E aí, previsão pra ele estar domingo? Estão esperando aí? Se Deus quiser, previsão. Tem expectativa? Temos grande expectativa. O Mano aceitou a negociação? Mas boa, a gente está tratando da melhor maneira possível, né? O Mano é um excelente profissional, a gente está na expectativa que dê mais certo. Ele aceite a negociação? Sim. E a questão do Cuiabá? A multa do Cuiabá? Também, tá tudo caminhando, os advogados estão se conversando e a gente quer daqui para frente da melhor maneira possível. Então pode ser que o Antônio esteja domingo. Se não tiver o Danilo, cancela as férias do Danilo? Auxiliar do Antônio. Sim. Ele trouxe 3, né? Trouxe 4. Me dá cada dia melhor, um ambiente melhor, cada dia a coisa fluindo mais. Maravilhoso mesmo. Deve estar maravilhoso mesmo. Agora é horário, irmão. Ô, William, Domingo o técnico vai estar? William, posso falar uma coisa pra você? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, o torcedor do Corinthians vai me entender. Independente da gestão que está no Corinthians hoje, do lado político ou não, o Corinthians, um gigante do futebol, não pode virar posso só dar uma informação? motivo de chacota. Perdão. É uma informação. Tá. Uma informação que o nosso Arthurito está passando aqui. Nosso Tonhão Strini, grande Tonhão, maravilhoso. Outra lenda. Gente boa. Outra lenda. Falou com o presidente do Cuiabá e a proposta do Corinthians, eu já sabia, é parcelar a multa do Antônio Oliveira. Que provavelmente não deve ter dinheiro para pagar. Calma, porque não terminei. uma situação financeira Qual horrorosa foi a da gestão resposta anterior. do Cuiabá? Não! Então, mas, William, é isso que eu tô te falando. Assim, cada dia que passa, o corintiano, e cada dia que passa... Não tem um dia de paz, cara. Cada entrevista que passa. Nós tivemos aqui 2 entrevistas que o corintiano... Cara, você está em casa e fala... Não pode ser o mesmo Corinthians que é gigante, é vencedor. Porque, sabe por quê, William? Quando você começa a virar chacota dentro do futebol, e o Zé sabe muito bem disso, você passa a não ser... Por exemplo, eu não aceito parcelar.
Certa com o Mano, igual o presidente falou ali, parece que eles estão enfrentando uma dificuldade gigantesca. A letra ali é a seguinte: Corinthians financeiramente está muito ruim. E quando eu falo isso, é porque a gestão antiga fez um trabalho ruim e essa gestão também segue a mesma linha. Só para lembrar... Não dá para falar Só para lembrar... Financeiramente não dá para falar. Mas, ô, Birner, a atual gestão tem uma coisa que não pode fazer. A comunicação tá ruim. Ela não pode mandar o Mateuzinho vestir a camisa do Corinthians, treina lá no... Ali, volta e... não sei. Calma. Sabe, cara, Zé... Não precisa se estressar desse cara, jeito, bater na futebol, mesa. Calma. O futebol... Calma. Não, é porque futebol não pode ser dessa maneira, Zé. Relaxa, o Palmeiras no assunto anterior te deixou nervoso? Não, nervoso com o Birner. Relaxa. Eu queria falar do Vojvoda também, o Birner roubou... Não tem como. Uma coisa é a atitude dessa diretoria. É até compreensível. Está tentando falar para ver se ameniza um problema, talvez o problema da torcida que olha para o time e fala assim, meu Deus, está precisando chegar. Então, eu acho que a necessidade, vamos falar alguma coisa para tentar... Isso não é novidade. Isso não é novidade, porque não podemos esquecer. O ano passado, faltando uma semana para a eleição, o Duílio apresentou um plano de quitar a dívida do estádio da Arena. Né? Então, assim, é praxe isso. É praxe. Quase todos os clubes eles fazem isso. É a cortina de fumaça. Eu começo a falar alguma coisa aqui para tentar tapar o buraco ali que está aparecendo. Agora, não tem como, eu estou com o Birne nessa, não tem como você falar de Corinthians hoje e jogar a culpa no Augusto Melo em relação a dívidas, a pagamentos... A condição que o Corinthians se encontra, você tem que... A torcida, tem que cobrar o Duílio, tem que cobrar o... Você reparou que os empresários, quanto tempo eles tiveram as dívidas? Eles tinham as dívidas. Gozado, por que eles só começaram a cobrar agora com o Augusto? Perfeito. Eles tiveram 16 anos, fizeram 16 anos dívidas com empresários, não foi isso, mais ou menos? Foi. Dentro de 16 anos. Porque era uma parceria com as administrações anteriores. Muda, agora vaza tudo. Muda, não, além de vazar é o seguinte, o cara está cobrando. Está cobrando e põe a faca no pescoço. Não falei com o Augusto, não me respondeu. É lógico que ele não te respondeu. Está cheio de coisas, ele não sabe quais são os acertos que vocês fizeram, como era o tratamento dos empresários, o livre acesso dos empresários. Até hoje ninguém explicou a questão do Yuri Alberto. Ninguém explicou. Cadê o percentual? Cadê a comissão dos empresários que fizeram essa negociação? Cadê a comissão? Ninguém explicou isso. Ninguém explicou. Entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas erradas que agora, o Augusto, eu falei aqui... eu não gosto de falar assim, né? Eu falei, mas eu tenho que falar para... Eu falei aqui no primeiro dia, falei assim, Augusto, o teu erro é que você está falando muito, você não sabe o que está acontecendo no clube. Quando você entrar... Continua errando, hein? Abre a caixa de Pandora e mostra para todo mundo as dívidas. Essas dívidas de 217 milhões, ela já existia. Sim. Então ele tinha que ter aberto isso aqui, ó, tem uma dívida de 217 milhões com empresários. Só com empresários? Só com empresários. Então, assim, eu queria contratar jogadores, mas eu não vou poder. Porque eu tenho que pagar Porque eu tenho todas essas dívidas, eu tenho negociar. Tudo isso, entendeu? E aí amenizaria talvez um pouco a situação, porque a torcida iria cobrar. Porque ele prometeu, vou contratar jogadores, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas ele não sabia de fato o tamanho do buraco. Aí quando ele entra, ele continua falando, mas ele não faz. Aí eu tenho um contrato de 2 anos de 370 milhões. Só que é 10 milhões por mês. São 10 milhões, desculpa, são 10 milhões por mês. Mas que ele vai pagar? 10 milhões por mês, recebi 10, o outro vai chegar. Não tem. Vou te falar uma coisa, são duas negociações agora, envolvendo multas, que se um dos lados não deixar o fígado de lado, vai ser complicado. Porque, olha só, a gente está falando do Cuiabá, porque já tem aquela coisa que o Mano falou lá, ferido com aquela pensa que está no Cuiabá, está no Corinthians. Então, isso aí tem esse ranço ali, claro. E eu entendo, hein? E o Mano... Você acha que o Mano saiu também? Ah, tudo bem e tal, tá William, tudo certo, bacana. William, vou dar um exemplo. O Mano no treino tinha 3 anos de contrato com o Zanardi lá. Não é? Ainda teve isso, cara. Como você faz um contrato de 3 anos com um técnico que não está no momento vencedor? 1 mês, 2 meses antes da eleição para presidente. Que isso? É o Duílio. Você não tem como desvencilhar as gestões passadas isso do momento que está acontecendo com o Corinthians. Então, não tem como. Só que eu acho o seguinte, vários clubes brasileiros, quando tem passagem de bastão, troca a diretoria, quem assume... antes tal. Não, quem assume tem problema. Isso em vários clubes. Então, a gente já falou aqui, está falando de um monte de boleto e dívida que está chegando para o Corinthians. O Corinthians ainda é um gigante com credibilidade. Cara, se eu sou o Augusto Melo, eu não sou especialista financeiro. Vai num banco
pede um empréstimo, pede 20, 30 milhões, quita essas dívidas de curtíssimo prazo. Tem a do Vera, que eu acho que é transferban. Se não pagar em 45 dias, o Corinthians pode ter problema, não poder contratar mais. Então, vê lá, quais são as de curtíssimo prazo. Essas aqui que é para você fazer andar. Se você tem uma empresa, o pessoal fala muito da padaria, né? Tem uma padaria, você não pode parar de ter farinha. Né? O professor Sunzete fala muito isso. Você está com uma crise na sua padaria. Não vou comprar farinha. Se não comprar farinha, acabou tudo. Acabou. Não tem pão. Então, assim, para fazer a máquina andar, pega um empréstimo no banco. Mas tem juros. Mas agora é o que dá para fazer. Você não vai ficar esperando que o Mano Menezes vai ter piedade do Corinthians agora, nem que o Cuiabá vai ter piedade. Parcela aqui e tal, ficar chorando e tal. O pessoal brinca do Corinthians com a tia da marmita, que deve pra tia da marmita. Pega, então, um dinheiro, um bolo num banco e paga essas dívidas de curto prazo. E aí começa a fazer o negócio andar. Eu concordo com você. Eu acho que realmente precisa da farinha. Mas é o seguinte, eu sou do Ilho. E eu sei que aqui a gestão, eu quero o bem do quê? Do clube ou eu quero o bem do meu umbigo? Então, mas já foi. Já foi. Sim, não, mas estou dizendo que já foi, mas tem consequência, mas tem consequência, deixou sequela. Vem cá, Augusto, nós temos as nossas diferenças, beleza, tal, só que você gosta do Corinthians, eu também gosto. Vem cá, Mano Menezes, como é que a gente faz isso daí? Vamos fazer um contrato de 3 meses. Tá tudo certo? Tá certo. Se eu ganhar, ele continua. Se eu não ganhar, não continua. Isso é muito difícil no futebol, ele tinha que ter conversado com os caras. Aí o Mano vai falar, não quero. Eles não se falam. Ele ia ter que arrumar outro. Uma rescisão, se perder a eleição, não tem rescisão. Se ele não quer... O Mano não ia querer. Então, se não quer... O Mano é maior do que o Corinthians? E olha que eu defendi o Mano aqui. O Mano não é... Nenhuma pessoa é maior do que a instituição. Eu concordo. Nenhuma pessoa. Nenhuma. E as gestões que passaram por lá, ganharam títulos importantes? Ganharam títulos importantes. Muito. Entraram para a história? Entraram para a história. Concordo. Pro lado positivo e pro lado negativo. É isso. Entendeu? Só que o lado negativo agora está pesando muito, William. Está pesando muito. Muito, porque o Corinthians não consegue fazer nada. Mas a credibilidade... Qual a credibilidade, Bubu? Que o Corinthians vai ter? Mas qual é a garantia? Então, por exemplo... A garantia... Eu vou citar o exemplo do São Paulo. Quando o Casares assumiu São Paulo, ele tinha, no primeiro mês, um monte de dívidas de curto prazo, dívida do Kaká. Tinha que pagar o Ricardinho, ex-jogador que jogou no Corinthians, desde a época do Leco. 33, era assim, você tem 1 mês, 2 meses ali para ele pagar uma série de dívidas, que se ele não paga, o São Paulo estava totalmente trocado. Ele pediu um monte de empréstimo e pagou essas dívidas Mas eles parcelaram, tá tudo parcelado, beleza e tal. Só que o Corinthians... ele tinha um time para competir em campo. Só que você sabe qual é a parcela? Uma equipe capaz de competir em campo. A gente só ficou sabendo, porque a torcida falou o negócio do Vasco, perdoa, porque o Vasco tal, que o Corinthians tal... Nós só ficamos sabendo que são 5 ou 6 parcelas, acho que alguma coisa assim, que o Vasco tinha que pagar, ou alguma coisa assim. Sim, tu tinha um percentual do empresário. O Corinthians repassou isso para o empresário. O Corinthians só ficou com a primeira parcela. As outras 4 era do empresário. A garantia é o dinheiro do empresário. Pelo amor de Deus. O Zé falou muito bem sobre a questão da gestão vencedora, mas ela passa a se perder quando começa a olhar para o próprio umbigo e acreditar que o poder seria permanente. Menezes, e outra coisa, Victor, desculpa, isso é uma marca. Em 2015, o Corinthians é campeão brasileiro, saem 2 jogadores por dinheiro... Corinthians devendo o elenco, Corinthians devendo pagar. Aquilo já era um sinal. Agora, 2015, estamos em 2015, passam 9 anos depois. Olha 2005, vai para 10, com o Dualib, com todo mundo. O Corinthians, tradicionalmente, tem essa coisa mais efervescente de política, que a impressão que eu tenho é que a eleição não acabou. Que é como se o Duílio tivesse, em caso, a antiga gestão, você viu o que eles vão fazer agora com o Mano? Não, mas tem que tentar entender o que nós vamos fazer. É a gestão inteira. E enquanto isso, tem a bola rolando em um time que não está se acertando. Em um time com problemas técnicos. Em um time que corre risco de rebaixamento num Campeonato Paulista. Por isso que eu falei, quando você vira o corintiano não consegue ter esse dia de paz que você falou. Porque, infelizmente, a coisa está muito agitada, Birner. Eu não vejo uma saída. O grupo político, não estou falando da gestão anterior do Duílio, o grupo político, como disse o Zé, tem muitos méritos. É o grupo campeão da Libertadores, é o grupo que trouxe o time de volta à primeira divisão, é o grupo que ganhou Campeonatos Brasileiros, é o grupo que fez a torcida político, fez a torcida esportivamente muito feliz várias vezes. Porém, financeiramente, a administração, ela é... Presta atenção, o Duílio sai do Corinthians, ele deixa uma dívida que a gente está vendo, o caixa vazio, um time que precisa ser reformulado. Assim, tá tudo errado. Olha em quantas multas o Corinthians aí paga de treinadores recentemente. O Bubu citou o Casares. Quantos são? 7? A situação financeira do São Paulo era ruim.
Era terrível, era terrível. Mas não tanto quanto a do Corinthians. É isso. E mais, Por causa do estádio. ele tinha um time pra competir. São Paulo deve muito pra Ele tinha um time empresário pra também. competir, não era um time massa, mas era tinha um time pra competir. E a situação de São Paulo financeira continua sendo São Paulo devia de pra dívida CT. difícil ainda. Nossa, era vários jogadores também com questões trabalhistas, assim, que era pra Bubu, estourar. agora vai Uma coisa, inverter. o potencial econômico do Corinthians de arrecadação é maior que o do São Paulo. Mas, Bubu, você falou da O Corinthians questão devia brigar. O seu empréstimo. O São Paulo pegou uma série de empréstimos bancários, uma série, Sim, né, sim, sim. nessa gestão atual. Todos os pra, clubes pra pegam. honrar com Isso. dívidas do Mas passado. assim, Agora, Paulo é o enorme, grande o Corinthians é lance O potencial do Corinthians é maior que o São Paulo, ok. Só que É o único Corinthians- que pode brigar com o Flamengo só um que dia o Co- se só que resolver nós os estamos problemas. falando agora, presente, momento, 14h. O São Paulo é melhor. O Corinthians precisa de dinheiro Precisa. pra ontem. Vai no banco. O Corinthians Mas aí que olha, tá. pagar Eu o concordo. Mano São e 2 pagar a horas, multa ainda do tá no horário Antônio comercial. Oliveira. Vai no Mas banco, final faz um não tem empréstimo e treinador paga. no banco, Bubu. amigão. Bubu. E o jogo contra a Portuguesa é final decisivo. de campeonato. É isso, final de é isso. campeonato. É isso. Porque não é ir no banco, Se vamos no perder, banco pra dá- pagar a é. rescisão do treinador. Até vale lembrar uma coisa, o treinador vai, ninguém é obrigado, hein? Futebol é assim, você paga a rescisão e o cara precisa querer ir. Então, eu entendo o Cuiabá, eu acho que o presidente do Cuiabá tá perfeito. Lógico. Tá valorizando o seu time, o seu clube, a sua torcida. A postura dele é irretocável, ele tá Assim, incomodado, chegou, ele pegou, abriu os levou e números de maneira muito honesta, mas o técnico escolheu sair. E o técnico errou também, porque tinha que ter falado com o pessoal do Cuiabá. Perfeito. E não Porque falou. é assim, você paga a rescisão e o cara vai embora se ele quiser. Ele não é obrigado a ir embora pra você pagar a rescisão. Então, vamos deixar as coisas no seu devido lugar. Mas não é chegar ali, vou pegar um dinheiro e vou pagar a rescisão do técnico. Não, ele deve ter que pagar 500 mil coisas. Ele precisa planejar pegar Bubu, dinheiro. esse presidente Quantos Augusto empréstimos? Melo, não, Por ele quanto não tem. tempo? Como vai pagar? Sim, não é, sim. não é... É isso. Sabe? Então, É complexo. exatamente. Por exemplo, vamos pensar dinheiro que está entrando no Corinthians. Tá. Ele anunciou no começo do ano dessa gestão o maior patrocínio da história desse país, né? De uma 120 bet, milhões. isso. O Moscardo não foi, acabou vendido. Já deve ter entrando algum dinheiro do PSG no Moscardo, entendeu? Então você chega hoje só com esses valores, o maior contrato de patrocínio do Brasil. Você chega num banco como garantia, ele te dá, ele ganha 120 milhões por ano. Por que eu não posso prestar 20 milhões pro Corinthians, entendeu? Então, assim, tira da reta, é mais ou menos como orçamento familiar. Todo Perfeito, mundo que tá mas em o casa lá, o planejamento Fansport, você tem seus boletos pra Paga o pagar. cartão de Você crédito. vai Só uma pagando coisa aqui, aquele, vai tirando da reta aqueles que estão explodindo ali. Só uma coisinha Pra aqui, você poder gente. viver. Vamos voltar nesse assunto daqui a pouquinho, Paga o porque cartão o de- rei Fael tá pedindo esse é passagem. gente boa. E quando um rei pede passagem, a gente tem que atender, certo? Aliás, e vou falar uma coisa, hein? A maioria dessas porradas não foram injustas, porque ele mesmo Sim. falou e se complicou. Ele tá Então, acho tomando que ele tá porrada até... por causa disso, né? Exatamente. Então ele tá meio ali na defensiva e tá, vamos ver, não, as coisas estão caminhando, será que domingo Antônio Oliveira, aí ele, tomara Deus, né, e tal. Ele não tá querendo se comprometer com nada, porque ele mesmo sabe que tá difícil. Acho que principalmente com relação ao Mano. Tá difícil. Agora, eu volto a assistir aqui. Esse jogo contra a Portuguesa é um confronto direto, é um jogo difícil pelo ambiente, pela situação. É uma das decisões que o Corinthians vai ter aí nessa briga contra o rebaixamento. E é um absurdo, neste momento, o Corinthians estar nesta situação e não saber quem é que vai estar à beira do campo para coordenar a equipe nesse O jogo. Corinthians não se deixe levar pela frase que eu ouvi de um torcedor esses dias. Mas a Portuguesa também não está jogando muito Ele bem. tá sem treinador também, né? Mas a Portuguesa não tem as multas todas para pagar, né, Zé? Talvez seja mais fácil de... Nenhuma. O Português tem seus problemas financeiros que são gigantescos, mas assim... Mas o time do Corinthians é melhor que o da Portuguesa. Lógico. Bubu. Então. Tudo bem, Bubu, mas não tá Todos os jogando. problemas que tem o Corinthians, jogando. todos os problemas da Portuguesa, o Corinthians é melhor que a Portuguesa. Era melhor que o jogando. São Bernardo, era melhor que o Ituano, era melhor que o Novo Horizontino, perdeu para todo mundo. Então, mas nesse campeonato, eles estão quase que empatados na tabela em tudo, né? A Portuguesa tem um jogo a menos, mas é contra o Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse vencido por 1-0, ó, que seria uma lógica... Isso, Bubu, que o empate Portuguesa com a Portuguesa é negócio. É, Agora tem que ganhar o jogo. tem que ganhar um jogo. Tem que ganhar o jogo. Mas assim, E com a esse é vitória o da jogo Inter mais de Limeira acessível. A Inter ganhou do Guarani, Ganhando o Guarani, gol no finalzinho. a Inter. O Corinthians tá na zona de rebaixamento. Então, mas você vê assim, se você pegar a tabela do Paulista, tem alguns times, o Corinthians está desesperado contra o rebaixamento. Português, o Santo André é muito fraco, o Santo André tem uma goleada do Mirassol. A Portuguesa é a campanha igual do Corinthians, ganhou o primeiro e depois perdeu todas. O Guarani também é um time que está com a pontuação baixa, e Ituano.
Mas, Bubu, Mas eu te pergunto, tem um qual- Eu agravante. citei 5 times. Mas São qual 5 desses- times para 2 vagas que vão Mas cair. qual desses times tem a pressão que tem o Corinthians? Exato. Então, o Corinthians é o que tem a maior Tem pressão. um agravante também. Jogos domingo, final de semana, sábado ou domingo, e quarta e quinta. Nessa fase agora. A proximidade joga contra o Corinthians tem a Copa do Que Brasil, né? Se o Corinthians nessa fase de acertar... Da Norte, né? Pessoal, vamos lá. Corinthians não cai não, pessoal. Pô, é muito difícil se o Corinthians cair num Paulistão, mano. Aí é melhor fechar o clube logo. O Corinthians não cai não, pô. O Corinthians vai ganhar da Portuguesa e vai ganhar os próximos jogos. Tem ainda Santo André pela frente. Tem um clássico, óbvio. Tem um clássico contra o Palmeiras. Mas o Corinthians vai pegar uns times que é mais fraco do que o Corinthians. E com a chegada do Antônio Oliveira, aí o Corinthians vai ser outra cara. Pô, vai ter que jogar bola, pô. Eu acho que o Corinthians não cai. Eu ainda acredito que o Corinthians vai se classificar. Eu acho que o Corinthians vai se classificar. E eu ainda tô com um fio de esperança que esse ano será nosso. Eu estou acreditando ainda, pessoal. Por tudo que... Ó, mesmo tudo que o Corinthians está passando, toda essa vergonha, devendo a todo mundo, mesmo assim eu ainda tenho um fio de esperança. E você, o que pensa? Comente aí e fortalece com like, beleza? Forte abraço